Um jogador que é celebrado, é homenageado e é merecido. Bruno Henrique, 100 gols com a camisa do Mengão. Um jogador muito diferenciado e fundamental para a nação rubro-negra. A emoção tomou conta de Bruno Henrique ao relembrar de sua trajetória até aqui. Eu sou um cara iluminado e abençoado, porque foi Deus que me colocou aqui. Eu, com 21 anos de idade, estava virando jogador profissional. Para muitos, era difícil, desacreditado. E hoje, fazendo 100 gols, né? Com a camisa do Flamengo, acho que é para poucos. E eu consegui, cara. Eu venci. O jogador recebeu do diretor de futebol José Boto uma placa e uma medalha pelos 100 gols. O feito foi alcançado na semifinal do Carioca, contra a principal vítima do Rei dos Clássicos, o Vasco. Clássico, a gente sabe como é, e vencer é muito importante. Tem aquela zoação também, né? Não só do nosso lado, mas do lado do torcedor também. E clássico, eu entro de uma forma diferente para poder vencer, isso que me motiva. Desde 2019, vestindo a camisa do Flamengo, Bruno Henrique esteve em campo em 288 partidas. São 15 títulos conquistados, além da marca de 100 gols. Entre eles, um que ficou marcado na vida do jogador. E o gol mais marcante foi em 2019, na semifinal da Copa Libertadores. Tive vários jogos inesquecíveis aqui no Flamengo. Se eu for citar vários aqui, eu vou ficar aqui até mais tarde, mas deixo também esse jogo contra o Grêmio na semifinal da Libertadores. Agora o atacante entrou para uma lista seleta de jogadores que fizeram 100 gols pelo Flamengo. O único do atual elenco que ocupa o ranking é Pedro, com 135 redes balançadas pelo time carioca. Quando eu cheguei aqui no clube, né, ainda um pouco meio desconfiado na parte de fora, e eu sabia quem eu era e o que eu poderia entregar para esse clube. Então, meu dia a dia, desde aquela época até hoje, não mudou em nada. Eu sou um cara que trabalho bastante. Bruno Henrique segue no departamento médico, se recuperando de uma lesão na coxa direita. A expectativa é que ele esteja apto para atuar na primeira rodada do Brasileirão contra o Internacional no Maracanã. Bruno Henrique sendo homenageado pelo Flamengo, acho importante esse reconhecimento. É uma marca, não é só centenária, mas como é muito raro o jogador alcançar esse feito e no Flamengo. Então ele não é o cara que bate todos os pênaltis, tinha o Gabigol, aí depois teve o Pedro. Então agora que ele tá de novo jogando nessa função improvisado, mais como um 9 mesmo, como um centroavante, mas mesmo assim ele se locomove muito, ele aproveita os espaços em campo. Quando a gente começa a perceber os gols marcados pelo Bruno Henrique, a variedade, o repertório é vasto. E ele tem que comemorar, sabe por quê? Em outro patamar. Isso, outro patamar. Ele tem que comemorar muito, porque para alcançar o artilheiro do Flamengo, o artilheiro mor do Flamengo, que é o nosso galinho, Zico. Um beijo pro Zico, sempre acompanha o programa. Mais de 500 gols. Tem que comemorar 100, 101, 102, porque 500 e lá vai pedrada, só o galinho. O galinho, todo final de semana, você escutava gol do Flamengo. E ela era o galinho. O Pedro também tem uma ótima marca no Flamengo, mas o Pedro aí é o cara que é responsável pelo pênalti, não é? Que tem também aquela presença muito importante dentro de área. E não é, o Pedro não é só do Flamengo, né? O Pedro é um jogador da seleção brasileira, só não tá lá porque ainda segue no DM. E encaixou na seleção. E é difícil encaixar na seleção brasileira. Tomara que volte no mesmo nível. Isso, né? encaixar no Flamengo e na seleção brasileira. É difícil. Agora, chegar essa margem aí que chegou o Bruno Henrique e se emocionando, a gente se emociona aqui também. Parabéns, Bruno Henrique, aí pelo caminho que você plantou aí no Flamengo, um caminho maravilhoso de gols aí. Em clássico, então, nem se fala. Ele também apareceu naquela lista do Dorival Júnior, aquela pré-lista, não é? De convocados para a seleção brasileira. E vai até 50, né? 52, acho que é. 52? É. É porque tem gente falando que já tá na lista com o número 60, de 60, 61. Não existe, viu, Everton? Ele falou que o Hulk tá também nessa aí, tá no número 62 na escala do... Para, velho. É até 53, né? O atual é melhor que o elenco de 2019, Johnny. Banco especialmente, né? Ele lembrou. E eu concordo com ele, sabia, Abel? Concordo muito pelo fator que ele explica ali de opções no banco de reserva. Eu acho que o time titular de 2019 pode ser considerado melhor. Assim, pô, as laterais eram muito fortes, né? Rafinha e Felipe Luiz. Ele tinha uma zaga muito boa, o goleiro Diego Alves.
Ali na frente, pô, Conquistou títulos que esse ainda não. Não conquistou. Esse tem uma Copa Exato. do Brasil e tem o Carioca. Uma coisa é ser melhor, outra coisa é jogar melhor. Exatamente, conquistar igual, Ah. não tem garantia de nada. Mas quando ele cita o banco de reservas, eu fui até antes de a gente entrar no ar, dar uma pesquisada, por exemplo... Ah, então peraí, já que você citou, temos uma tela para te ajudar. Olha lá, vamos Para vamos nos nessa. ajudar. Muito obrigado, time. Vamos lá? Que aí a gente pode pensar, analisar melhor, concordar ou discordar do Bruno Henrique, não é? Perfeito. Então aí, ó, tem melhor elenco agora? Principais reservas em 2019 e em 2025. Em 2019, Rodinei, que depois virou titular, né? Exato. Anos Rodinei depois. contestado ainda, né? René, porque depois disso ele foi pro Inter, voltou, não foi? Exatamente. Isso. René, Rodolfo, Pires da Mota. Pires da Mota tá jogando no Chile de novo, não tá? Ele tá no Cerro Porteño. Ah, não, tá no Paraguai, no Cerro Porteño, é verdade. Vai pegar o Palmeiras. Diego, Reinier, Vitinho, Berril e Lincoln. O Lincoln, inclusive, ficou marcado, porque perde aquele gol contra o Liverpool. Exatamente. No final do Mundial, Tá no né? Atlético. No final do jogo. Aí os reservas atuais, alguns deles, Varela, Ayrton Lucas, que já foi titular muitas vezes. O Varela também já foi titular. Léo Pereira ainda continua. Léo Pereira é reserva? Titular, né? Hoje eu acho que é reserva. Ortiz Danilo. O Alain. O Danilo não tem jogado, então pra mim é titular da Pereira. Então, eu fiquei pensando, o Léo Pereira tem feito a dupla de zaga ali com o Léo Ortiz. Luiz Araújo, Michael, Everton Cebolinha, Plata e Juninho. Bom, vamos lá. Agora vocês podem concordar ou discordar de mim e do Bruno Henrique, mas analisando a tela, eu acho que fica claro que agora, em termos de elenco e qualidade do banco de reservas, o Flamengo está melhor servido, né? Então eu não acho uma loucura o Bruno falar isso. Obviamente ele mesmo diz, né? Sem desmerecer ninguém. Você tinha o Diego Ribas, super vencedor pelo Flamengo já no final da carreira em 2019, ali sendo importante também no título da Libertadores quando entra e etc. Mas você compara ali, pô, Michael ou Berril? Acho o Michael mais útil. Até o Luiz Araújo tá jogando muita bola. O Rodolfo, ou a gente estava na tela com o Léo Pereira. Então, você analisando assim, eu vejo um elenco que tem tudo. Assim, o Flamengo tá metendo medo em todo mundo esse ano. Isso não é novidade. Tá jogando bem, é o melhor time do futebol brasileiro nesse início de temporada. Havia terminado 2024 já bem. E esse ano começa de uma forma avassaladora. Aí ganhou o título carioca, assim, de forma. Sem desrespeitar, né, os rivais, de forma protocolar, de forma tranquila. Então, pensando agora que a brincadeira começa de verdade, né? Libertadores, Campeonato Brasileiro, chega com um elenco que, pô, tem condições ali de você distribuir. Tanto que a gente estava falando aqui, pô, Léo Pereira é titular ou não é? Né? Pode ser titular numa competição, reserva em outra, né? Porque tem elenco para isso. Vocês concordam? Eu acho que a comparação de elencos ela é muito favorável ao atual. Sim. Também dentro de um contexto, né? 2019 foi o primeiro ano dessa guinada do Flamengo, né? Depois da reorganização financeira, o primeiro ano em que o Flamengo investe pesado na montagem do time, ele vinha construindo o elenco, contratou ali o Guerreiro, depois chegou o próprio Diego, chegou o Everton Ribeiro, mas em 19 eles levam Bruno Henrique, Gabigol, Rafinha, Felipe Luiz, Pablo Mari. Então eles vão encorpando o time ali, eles encorpam em 2019. Então ali era a montagem de um elenco que tinha um time titular muito forte, mas um reserva não no mesmo nível. Tanto que se falava muito que o Jorge Jesus não poupava ninguém. Não poupa ninguém, que nem aquela música lá dos Engenheiros do Havaí. Então você tinha um time titular que jogava quase sempre, e o Flamengo conseguiu fazer isso porque foi eliminado muito cedo naquela ocasião da Copa do Brasil, né, pelo Atlético Paranaense, e depois conseguiu ter ali algumas semanas para descansar o time e jogou num altíssimo nível. Até o final do ano. Eu acho que ainda era o que o Flamengo do Jorge Jesus jogava, ainda é mais do que tem jogado esse time atual. Que pode chegar lá, pode chegar no mesmo nível, mas ainda está no início de ano, vem só de campeonato estadual. Pode ser que ao longo da temporada até supere aquele time de 19, que foi, para mim, o grande time dos últimos anos no futebol brasileiro. Mas que não tinha no banco exatamente o mesmo nível de jogadores que tem hoje. Durante esse período de 19 para cá, o Flamengo foi gradativamente melhorando o seu elenco. Alguns saíram, mas outros, sempre que chegam jogadores, no mínimo, para brigar por posição. É raro o jogador do Flamengo que vem, esse aqui vai ser o reserva do reserva. Não. Normalmente, o jogador que chega é jogador para ter condição de ser titular, e por isso esse elenco hoje, que é um elenco realmente de altíssimo nível. Então, nesse aspecto, parece que sim. Agora, enquanto o Flamengo evoluía o seu elenco de 19 para cá, outros times também evoluíram. Isso é verdade. É um Acho bom que ponto. o marco do Flamengo, Competitividade, né? do Jorge Jesus de 19,
é uma revolução no futebol brasileiro. O futebol brasileiro melhorou a partir dali, porque os outros tiveram que correr atrás também para tentar acompanhar aquele ritmo. Palmeiras, Galo. E vários outros clubes cresceram e hoje estão jogando mais. O futebol brasileiro hoje é melhor. Tem mais E eu grana acho no que- mercado também. Tem mais grana no mercado, mas também tem uma corrida por qualificação dos treinadores, né? Você vai buscar, a partir do Jorge Jesus, que se inundou o futebol brasileiro de técnicos portugueses. Outros técnicos argentinos já tinham passado por aqui, mas hoje você tem a busca por um futebol cada vez melhor em termos de estrutura, de identificação de jogadores no mercado, os scouts evoluíram muito. O profissionalismo dentro das comissões técnicas cresceu demais. Fortalecimento da É SAFs, um processo, As SAFs são um pouco mais recentes, mas que estão ainda também num momento de afirmação, eu acho, dentro do futebol brasileiro. O Flamengo, por exemplo, não é SAF. Mas eu digo assim, Continua se nesse destacando no conjunto, cenário. você tem um Botafogo que se fortaleceu, a gente acabou de ver a estrutura nova que o clube preparou, O Cruzeiro Bahia, investindo. o Cruzeiro que em 2019, não sei se estava já na A de volta, mas estava ali naquela confusão, sobe e desce, como é que fica, como é que não fica. Então é um processo de fortalecimento do futebol brasileiro que começa também o distanciamento com os demais países. A gente começa a emendar uma final brasileira atrás da outra de Libertadores da A América. partir de 19, exatamente. porque 18 foi Desde o então, campeão foi o River, né? O River. Então, é um conjunto que vem aí. Sobre o elenco do Flamengo, especialmente o setor ofensivo, né? A diferença é bem alta ali quando você tem Cebolinha e Michael à disposição, por exemplo, esse ano. São jogadores que seriam titulares, quem sabe, em 18 times da Série A. Bem capaz, não acho exagero, não. Sim, com certeza. E o Luiz Araújo também. Tá jogando muita bola. Jogadores Com 3 caras. nível de titularidade. Juninho mas agora tá desencantando, né? a Como- imensa fez um bom- maioria boa dos final do clubes da Carioca. elite. Não, como seria o Varela, como seria o Léo Pereira ou o Danilo, seja qual for o reserva. Jogariam praticamente todos os clubes Ah. da Série A, todos esses que a gente está citando aqui. O Ayrton Lucas, não jogaria? Qual time não Qual teria o time não Ayrton jogaria o Ayrton Lucas? Não é verdade? É. Então são jogadores de nível de seleção, praticamente todos aí, né? Falou Com do passagens, né? Cebolinha, enfim. Realmente é muito forte. Eu tinha anotado aqui alguma coisa aqui, esqueci, mas E pode ficar mais forte, hein? por quê? Tem o papo do Jorginho. Ah, né? o Jorginho, é verdade. Não sei Aliás, se a pode gente tem falar. o Jorginho falando? Vamos ouvir o Jorginho, bem lembrado. Será que era isso que eu tinha anotado? Acho que era, tentei ajudar. Não, você me lembrou. Eu estava atrapalhado aqui. Eu anotei um negado e esqueci. São muitos anos Mente atrás das dele, é a cabeça câmeras. do editor, ele já tá lá na frente. São muitos anos atrás das câmeras. Quero aproveitar, já que eu lembrei, já que o Johnny me ajudou aqui. O Johnny é sensitivo. É isso. É o apelido dele, Johnny Sensitivo. Mandar um abraço para o amigo Fernando Barreto, grande torcedor rubro-negro, nos acompanhando desde o início do programa também. Atento, um abraço para o Fernandinho e para a família. Vamos ouvir o Jorginho agora. Entrevista para o nosso site, espn.com.br. O Jorginho, jogador do Arsenal, da seleção italiana. Não sei se continua na seleção italiana. Faz tempo que não. Acho que Ele é regularmente convocado, né? Claro que seleção tem uma data FIFA que você fica fora, outra fica dentro, mas ele é um jogador da seleção. Hoje, inclusive, joga, né? Contra a Alemanha. Transmissão dos canais de ESPN. é um jogo com pouca história, né? Só isso. Vamos ouvir o Jorginho. Eu não acredito que tenha me faltado para que eu possa ter chego, entende? Mas acredito que eu tenho a curiosidade hoje de saber como é de vivenciar isso. Mas eu acredito que assim para o meu crescimento não fez falta a questão de jogar no profissional. Eu acredito que o que me ajudou foi a questão realmente no crescimento ali, né, de quando eu era criança ainda. Aquilo ali no Brasil é outra coisa, né? Eu jogava de pé descalço na rua, na praia, em todo lado, então acredito que aquilo tenha me ajudado bastante no meu crescimento na questão do contato com a bola. A gente viu os vídeos do Palmeiras saindo do Brasil, do ônibus e tudo mais. Então é algo que que o treinador, que o Thomas, ele quis deixar bem claro para mostrar a importância do que era pro futebol brasileiro aquela competição, para que a gente não chegasse desmerecendo a competição e não desse a devida importância, né? E acabasse entrando em campo com menos motivação que o adversário. Então, eu lembro bastante dessa ênfase, né? Da diferença, da importância principalmente para a torcida. E acredito que aquela foi uma preparação muito boa para o jogo, de como o treinador preparou, mostrando as imagens e dando a devida importância para os jogadores sobre essa competição, que para nós brasileiros já era muito importante dentro, né? Tá aí o Jorginho, Interessante, né? relembrando quando o Chelsea enfrentou o Palmeiras, né? Isso, em 2021.
E falando, se eu entendi bem, o quanto ele sentiu ou fez falta, talvez, para ele não ter jogado um início de carreira no Brasil. Exato. Nunca jogou no Brasil, fez base no Hellas Verona. É um jogador de poucas camisas na carreira, né? Se pensar, Hellas Verona, Napoli, Chelsea e Arsenal. E, pô, por ser ele até brinca, né? Jogar descalço no Brasil quando era moleque e tal, sem dúvida. Eu imagino assim, por ser brasileiro, ter crescido fora do seu país, longe, etc. Hoje, basicamente, considerado também italiano, e por defender a seleção italiana, etc. Esse desejo do Jorginho não é de hoje, né? Ele fala, tem essa curiosidade que ele cita, né? Já houve um namoro ali entre Palmeiras e Jorginho, quando o Palmeiras depois acaba optando por tentar seguir com o Andreas Pereira, acabou ficando sem nenhum dos dois, né? E agora com o Flamengo. O Jorginho tá aqui, né? Uma perguntinha pra você aí, ó. Cereja do... Pô, sem dúvidas. Acho que é um cara que, assim, é um momento. Se tem um momento pro Jorginho jogar no futebol brasileiro, esse momento é agora. Fase da carreira, 33 anos, é um bonde que talvez passe aí e depois, se ele vier, pode ser tarde, né? Para jogar num time competitivo como o Flamengo, que tem um elenco que tem e etc, para ser uma peça-chave, o momento é agora. Seria um excelente reforço, um jogadoraço, sou fã do futebol do Jorginho, e aqui para mim seria mais um jogador que o Flamengo teria que pode sobrar no nosso futebol brasileiro, seja no Brasileirão ou na Libertadores. E aproveitar esse Super Mundial, né? Tá todo mundo Exato. aproveitando, todo mundo que vai jogar o Super Mundial tá se reforçando. Boca e River tem feito isso também com jogadores de fora, que alguns retornando, outros vindo pela primeira vez, né? Trazendo toda a sua experiência internacional. Tem dinheiro, o Super Mundial paga bem, né? Para isso mesmo, para você chegar lá fortalecido, né? E poder se apresentar bem. Especialmente a gente aqui do continente, né? Que vamos voltar ao debate, né? Será que ainda conseguimos competir com os europeus? Ontem nós falamos sobre isso aqui também. Então, se o Flamengo pode, se tem essa condição, vai somar com certeza. E vem uma janela muito forte de meio de ano. A gente pode esperar isso de novo, né? Uma janela muito robusta desse meio de ano, porque ela vai ser parecida com a janela da Copa do Mundo, onde você muda, às vezes, a característica do seu time. O Internacional foi 2 vezes campeão pós-janela, né? Em 2006 e 2010. Ele conseguiu pontuar algumas situações, pegou adversários que perderam, campeão de Libertadores, eu estou me referindo, né? Acabou perdendo algum jogador no meio do caminho, os seus adversários, e o Inter aproveitou muito bem aquele momento e conseguiu ser campeão da América 2 vezes, justamente pós-pausa de Copa do Mundo. E agora não é Copa do Mundo, mas é muito parecido. A gente vai ter um mês de intervalo aí. O Jorginho que tá aqui, né, Eugênio? Tá aqui no Brasil. Ele não tá na seleção para essa data No FIFA. Rio de Janeiro, né? Tá no Brasil. Não tá para essa data FIFA. São jogos contra a Alemanha, né? Quarta de final da Nations League. Mas ele é um jogador, por exemplo, em 2024 fez 7 jogos pela seleção italiana. 2024, o ano que acabou de terminar. E agora temos a primeira data FIFA de 2025. Então é um jogador que está sempre ali, circulando na seleção italiana. E dizem as línguas por aí também que ele tá no Brasil agora, talvez também para dar uma olhada ali se a esposa dele não é brasileira, é irlandesa, né? É cantora e tal, é uma cantora que já participou em reality show de música e tal. Canta bem ela? Canta bem, Caterine, acho que é o nome dela. E ver se ele... Opinião avalizada. E ver se ela também se habitua aí, se ela curte o Brasil, etc. Tem esse papo aí, né? Pra deixar o torcedor do Flamengo um pouco mais instigado com a possível contratação do Jorginho. O Eugênio, cereja do bolo. Exagero? Eu acho que sim, porque, pra mim, assim, cereja do bolo. Quem é a grande estrela de um time de futebol? É o centroavante. É o centroavante O 10, ou né? então o 10. São os caras que jogam no ataque. O Jorginho não é atacante. O Jorginho é um construtor. É um volante de excelente passe, bate pênalti e tal. Mas ele não é, assim, não é um jogador estrela do time. Eu acho que se vier, é um excelente reforço, né? Qualifica muito, mas a cereja do bolo pro Flamengo esse ano, quando voltar, vai ser o Pedro. É o cara que vai botar a bola na rede. Hoje você tem ali o Bruno Henrique, antes de se machucar, fazendo essa posição, aí agora entrou o Juninho e tal. Mas a cereja do bolo é quando vier, é o 9-9, aquele que vai chegar, vai tomar conta da área, fazer um monte de gol. Arrascaeta e De La Cruz inteiraços. Pode ser o glacê do bolo. Pode ser. Pô, imagina, Gerson, Jorginho, Arrascaeta e De La Cruz. Tá sacanagem, né? Nossa. É muito forte. Só de você começar o meio com Gerson e Jorginho, cara. Pô, tá louco. É muito forte. Aí quem ia rodar nessa sua Pulgar. escalação aí é o Eric Pulgar. Talvez,
Ah, mas é isso. Muita gente boa, né? Vai reforçar o banco, aquele que a gente fala. Mais um pro banco estrelado do O Henrique Flamengo. Pulgar, até me lembrou o Leão aqui, sempre elogiado pelo Felipe Luiz, não é? O Felipe é fanzaço. Ele tem jogado bem mesmo. Sim, é muito bom jogador. É. É aquela coisa do Flamengo, vai buscar jogador que chega para jogar ou no mínimo para disputar a posição. Eu não sei se ele tiraria o Pulgar, sinceramente, porque é um jogador de mais Difícil. pegada ali no meio de campo. Talvez ali quando o Rascaeta não estivesse bem, etc, né? Então, colocar o Jorginho um pouco pra frente. Bem, o fato é Dor que... de cabeça assim, boa, né, Eugênio? Pô, tá louco. vai montar o time, cada semana é um time, porque você tem jogador que se machuca, às vezes você vai poupar alguns, colocar outros, montar o time no dia a dia. Agora, é um jogador que chega para qualificar as possibilidades, né, as opções que o Felipe Luiz vai ter. Isso aí é indiscutível, com muita experiência e com muita qualidade de toque de bola. Então, vamos esperar para ver como é que vai ser o quebra-cabeças do Felipe Luiz, só com peças de altíssimo nível. O problema é quando não tem, né? Aí complica. Essa dor de cabeça todo treinador quer. Vai não jogar tinha, Libertadores, vai jogar Super Mundial, vai jogar Copa do Brasil, Brasileirão. Tá tudo certo. Traz. Tem que rodar. Obrigatoriamente tem que rodar. A gente estava até ouvindo, o Plihal ouviu, né? O BAP. Sim. Na no prévia do sorteio lá. E ele falou, né? O Flamengo deve jogar pelo menos 74. Ele está mais ou menos colocando aí. Pode chegar a 81 jogos. Nossa, muito na jogo, temporada, que termina no dia 21 de dezembro. Agora, depende. Não sei como é que vai ser essa situação. Ninguém se pronunciou sobre isso, porque o campeão da Libertadores vai jogar aquele Intercontinental, que o Botafogo jogou ano passado. Só que esse Intercontinental vai acontecer enquanto o brasileiro estiver correndo ainda. Porque o brasileiro vai até 21 de dezembro. Então, se o campeão da Libertadores for um time brasileiro, como é que faz? Vai ter que Pra abrir jogar A um logística, Intercontinental, onde vai ser disputado o Intercontinental? eu acho que é de novo no Catar, né? Se for de novo no Catar, imagina, com o Brasileirão rolando, cara. Como é que vai fazer? Vai viajar um time pro Catar, outro fica... E se estiver disputando o título do brasileiro? Manda pra lá que time? Então, esse calendário maluco gera esse tipo de situação. Então, quanto mais jogador bom você tiver, melhor. É isso. E lembrando que vários desses bons jogadores do Flamengo servem às suas seleções. A brasileira está com bastante gente agora, mas tem a chilena, tem a uruguaia, tem... E assim vai. Né? Equatoriana, né? Equatoriana, e tem mais o Jorginho, que daqui a pouco com a italiana. É claro que a data não tem jogo na data FIFA, mas tem a ida e a volta. Exato, Né? O jogador chega descontado, né? Vai jogar na altitude, vai jogar um lugar mais distante, aí você já perde o atleta. Então, ter grupo é fundamental para ganhar. E tem um que foi, inclusive, jogador de Copa do Mundo, o Alexandre, o lateral esquerdo, que falou já sobre o Mundial. Ou Super Mundial. Vamos acompanhar. Bem, todos estão super empolgados para esse momento. Acho que tem vários jogadores aqui que ainda não vivenciou jogar contra grandes equipes, principalmente europeias. Então isso vai ser uma grande chance para eles vivenciar esse tipo de sensação. E também muitas vezes aqui no Brasil se compara muito a qualidade, seja do Brasil, da Sul-América, com a Europa. Então, realmente, nesse campeonato a gente vai conseguir ver isso. A minha expectativa é grande. Sabemos que tem muitas coisas que vai acontecer até essa partida. Porém, estamos já nos preparando também mentalmente, porque vai ser um jogo diferente de todos aqueles que estamos acostumados. Mas, como sempre, vamos fazer o nosso melhor. E antes de pensar no Chelsea, vamos pensar na nossa equipe. O Flamengo sempre tem o objetivo de fazer o melhor em qualquer competição que entra. Esse sempre é o nosso objetivo, de entrar nas competições, chegar ao fundo para ser campeão. E vamos fazer o nosso melhor. E esse nosso melhor vai ver até onde a gente vai chegar. Antes de pensar no Chelsea, temos que pensar no Flamengo, viu, Luke? Tá bem, e tá correto. A gente está falando e com justiça do Flamengo, que fez uma ótima primeira parte. Debatemos isso ontem também. O parâmetro do estadual, a declaração da diretoria. Essa imagem era de ontem, do treino aberto, né? A conversa do Pedro e do Léo Pereira, a gente achou que era ele, não sei se dá para ver bem agora. Acho que é o Léo Pereira, sim. Parece que era ele. Enfim, tá tudo certo, mas o Flamengo tem que também fazer acontecer, né? E agora a régua, ela muda, a vara, ela sobe, e você vai precisar ter essa entrega. O elenco é muito bom, o time vem jogando bem, mas muda a parceria, né? Muda o adversário. Então vai precisar confirmar isso aí. E tá certo, é o Flamengo primeiro, tem que ver como ele vai se comportar nessa ida e volta de viagens continentais, nessa ida para o Mundial e retorno, jogador que vai para a seleção e volta. Semana que vem, tá todo mundo aí, tá todo mundo bem pós-seleção, todo mundo inteiro.
vai dar para começar com o time completo o Brasileirão. Tem Com o Inter já, vírus né? FIFA, né? Que sempre Sim. pega jogadores aí do Sempre mundo inteiro. pega, sempre. E agora o duelo é contra o Inter. Estreia no Brasileirão, Na né? abertura do Brasileirão. Sábado, dia 29 de março, Flamengo e Internacional. Baita pega. Jogaço. E aí? Né? Já é diferente você enfrentar os times do estadual, com exceção dos grandes. Os E tal, jogos e com entre Inter e Flamengo ano passado foram muito bons. Exato. Os dois. E vem de novo, belíssimos duelos aí. O Inter empolgado também com um bom time. A gente vai ter a real medida desse super Flamengo, que a gente falou ontem e tá falando agora também. Agora é a Vera, né? Agora é a Vera. A gente analisando aí que vai ter Inter pela frente. Logo na sequência, estreia da Libertadores fora contra o Deportivo Táchira. Que assim, pode não ser um excelente clube, né, Eugênio? Mas pegar o Táchira lá sempre é chatinho. Lá ele sempre dá trabalho. Sempre dá trabalho. Mas E eu lá tava... Trabalho? Táchira dá trabalho? lá é chato. É o grande da Lá sim, Venezuela, né? sim. É um dos grandes da Venezuela. Um dos Não é maiores um... campeões. Nossa senhora, né? Não... Atual bicampeão. Claro que tecnicamente é inferior ao Flamengo, bem inferior. Mas o jogo lá sempre é um jogo enrascado. Pode ser que o Flamengo passe por cima disso com facilidade, mas eu lembro de vários jogos em que times grandes brasileiros foram lá e tiveram dificuldade para jogar. Já tem um palpite. 3-1 Flamengo. Lá? Tá bem? Lá. Ousado. A bola não é redonda? Lá Aí ele no gramado começa a comprovar o 70%, o super elenco. Começa. É isso aí, agora é hora de Tô ver. menosprezando o time do Não. Táchira, Não. que É que o Flamengo é muito forte, sinceramente realmente. eu mal conheço o time do Táchira. Eu tô falando pela força do Flamengo, só isso. E até falando da força Claro do que eu Flamengo... posso quebrar a cara. E respondendo a debater pergunta sobre o aqui time do abaixo... Táchira? Não. Eu acho que sim, gente. Eu acho que é o time brasileiro com mais chances de tentar surpreender o mundo no Super Mundial, né? Até porque ele fala do Chelsea e tal, a estreia não é contra o Chelsea, né? O Flamengo pega primeiro o Esperance, Segundo depois o professor Flamengo. Celso Zelt, é o Esperance. Esperance, isso, muito bom. Salve, Bia. Então é isso, galera.